A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, meus amores dos terceiros anos. Vamos para mais uma aula de Sociologia desse segundo bimestre. Na aula anterior, a gente falou sobre as mudanças sociais. Então, a gente falou, que a sociedade não é estática, a sociedade está sempre em movimento, está sempre à procura e à disposição de mudanças de acordo com o tempo, com o desenvolvimento tecnológico, com as linhas de pensamento da sociedade, certo? Isso foi visto na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai ver um dos fatores mais importantes para a mudança social. Na verdade, um dos fatores que definem mudanças sociais, que são chamados de movimentos sociais, certo? Os movimentos sociais, a gente sabe que, veja aí, nesse segundo slide, a gente vê que o Estado, que é o nosso Estado, onde a gente vive, tem a nossa sociedade e tem a cidadania, que é exercida pela sociedade, certo? E a sociedade sempre reivindica do Estado direitos, certo? Através dos movimentos sociais. E essa sociedade, fazendo esse tipo de prática, está exercendo a sua cidadania, certo? Mas vamos definir o que é movimentos sociais. Então, os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Então, veja que diante dos tempos históricos, diante de todas as mudanças que ocorrem dentro da sociedade, seja ela em que nível aconteça, seja ela na esfera de gênero, de classe social, de raça, de religião, todas essas mudanças, elas ocorrem, mas também os movimentos sociais buscam, através dessas ações coletivas, mantidas pelos grupos, que fazem esses movimentos, que visam o quê? Lutar por alguma causa social, alguma coisa que seja boa para todos, certo? Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentar possibilitar a inserção, de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Os primeiros movimentos sociais visam resolver os problemas de classes sociais. Então, os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação de direito ao voto, por exemplo. Hoje, os movimentos sociais baseiam-se em grande parte nas pautas identitárias, certo? Que representam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Então, veja aí, que esses movimentos sociais, eles buscam essas mudanças, buscam esses direitos, certo? E aí, nesse outro slide, ainda nas definições, a gente vê aí um esqueminha que diz assim: grupos organizados que fazem uma ação social coletiva e contínua, e essa ação social coletiva e contínua procura o quê? Procura promover ou resistir a algumas mudanças. Mas para isso acontecer, tem que haver a mobilização da sociedade civil, ou seja, dos cidadãos, E aí, com essa mobilização, a gente coloca a cidadania em prática, a cidadania se torna ativa, certo? Nesse próximo slide, a gente vê assim, os exemplos de movimentos sociais ao longo da história. Então, a gente tem como exemplo de movimentos sociais os movimentos feministas,
Os movimentos operários, você sabe que ao longo da história, se a gente for olhar lá na questão histórica, a gente vê que tem os movimentos operários, né, na questão das lutas de classe, dos operários, dos trabalhadores e etc., dos direitos dos trabalhadores. Movimentos feministas, quando a gente lutou pela questão do voto, né, que a mulher não podia votar. Depois ela passou a ter o direito de votar. Depois teve um movimento aí de direta já, ou seja, de você poder escolher o seu governante sem ser por voto de cabresto, né? Essas diretas já com essa questão do voto secreto, né? E aí, através do voto secreto, acabou com essa história do voto cabresto, né? Porque o voto cabresto era o quê? Se o voto era aberto, então o operário, por exemplo, com medo, votava no que o patrão queria que ele votasse. Entendeu? Então, o direta já foi um movimento que mudou a história das escolhas políticas e partidárias, né? Pela nossa sociedade. Aí vem movimento sem terra. Você sabe que teve aí um movimento sem terra, né, reivindicando a terra para justamente o cultivo. A gente vê aí que muitos latifundiários, muitos donos de terra, né? Eles têm as terras, mas improdutivas, enquanto muitos trabalhadores da lavoura precisam de terra para cultivar e trabalhar. Então, movimento sem teto já é outro movimento. Foi a questão das pessoas que não tinham um teto para morar. Movimento atingidos por barragens, que é o MAB, entendeu? Então, quer dizer, são exemplos de movimentos sociais ao longo da nossa história, né, que foi acontecendo. Vamos ver agora algumas características dos movimentos sociais. Então, as características, os movimentos sociais, eles têm objetivos a serem atingidos, programas ou agenda, ou seja, tem um programa e uma agenda, ele segue um cronograma de atividade, digamos assim, e existe uma ideologia. Então, por trás de cada movimento social existe a sua ideologia. O que é que aquele movimento social quer? Vamos ver agora alguns tipos de movimentos sociais. Então, veja só, a gente tem o tipo expressivos, reacionários, e aí nesse slide a gente vai ver os expressivos, que quer dizer o quê? Mudar as pessoas e não a realidade. Movimentos religiosos, alcoólicos anônimos, etc. Certo? Então, são movimentos expressivos. Quer dizer, ele muda as pessoas, não a realidade. Ou seja, não muda o que está acontecendo na volta, muda as pessoas. Então, movimentos religiosos, por exemplo, vai atingir o eu das pessoas, né? Movimentos alcoólicos anônimos, o pessoal deixar de beber, aquele alcoólatra que está procurando a sua cura, certo? Vem movimentos reacionários. Então, os movimentos reacionários, eles não admitem mudanças. Desejo de retomar aos valores do passado, que são os reacionistas, né? Eles querem, são os conservadores, digamos assim. Eles não querem que haja mudança, né? Ele quer resgatar aqueles valores do passado, padrão do passado. Eles não se conformam com essas mudanças de valores que ocorrem hoje em dia na sociedade, digamos assim. Próximo slide é tipos de movimentos sociais. Movimentos progressistas. Então, veja só, alterações positivas nas instituições, movimentos por um ensino público de qualidade, etc. Ou seja, que visam progresso, certo? Então, ele quer alterações positivas nas instituições, como as instituições, por exemplo, de ensino, né? Reivindicando assim um movimento, reivindicando assim um ensino público de qualidade, por exemplo. Tipos de movimentos ainda reformistas, que é a defesa de mudanças graduais na sociedade. Então, o movimento feminista. Então, esse reformista, ele já quer as mudanças, ele já quer a transformação, reformar essa realidade, mudar do antigo para o novo, do passado para o moderno, entendeu? Para o presente, do passado para o presente, do antigo para o moderno, entendeu? Então, o movimento, por exemplo, o movimento feminista, né? Que muda alguns comportamentos que as mulheres não tinham no passado, que hoje elas passam a ter o direito de ter, certo? Ainda em tipos de movimentos sociais, temos também os movimentos revolucionários. Então, são as mudanças abruptas, imediatas e radicais, entendeu? Então, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. Então, esses revolucionários são movimentos assim que são abruptos e de mudanças imediatas e radicais, certo? Então, a gente tem como exemplo a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. E ainda temos como tipo de movimentos sociais os migratórios, que são saídas das pessoas de um lugar para o outro, certo?
Nesse próximo slide, a gente vai ver agora os principais movimentos sociais no Brasil, certo? Então, a gente tem aí, como principal movimento social no Brasil, o movimento dos trabalhadores sem terra, que é o MST, como eu já ditei, né? Que faz aquela questão da reforma agrária, dos latifundiários, dos donos de terra, cederem a terra para que sejam cultivadas por esses trabalhadores, certo? Isso é uma grande luta, né? Que vem acontecendo até hoje, inclusive. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST. Entendeu? Isso aí já é a questão das pessoas, trabalhadores que não têm teto, certo? Para morar. Então, reivindicam a moradia, que inclusive o direito à moradia ele é constitucional e está dentro dos direitos humanos também. Todo ser humano tem o direito ao teto, ao seu lar, certo? O terceiro movimento é o movimento feminista. A gente sabe que o movimento feminista tem ganhado muitas proporções no Brasil e no mundo, certo? E aqui no Brasil ele está cada vez mais se incorporando, né, com esse direito das mulheres e cada vez mais as mulheres atuantes no mercado de trabalho, entendeu? Tendo os mesmos, reivindicando os mesmos direitos, salários que o homem tem, certo? Direta já, isso aconteceu e historicamente isso aí foi um marco na questão política, né? Na questão da escolha dos nossos governantes. Também tem o Caras Pintadas, o impeachment, que foi o que aconteceu lá no governo de Fernando Collor de Mello, que justamente Fernando Collor, ele foi impeachmentado e justamente foi o movimento Caras Pintadas, que foram os jovens de todo o Brasil, que saíram às ruas com a cara pintada reivindicando esse impeachment. Foi um movimento muito bonito na época, certo? E por último aí temos o movimento dos atingidos por barragem, que justamente isso aí parece ser recente, né? Mas que teve mais repercussão depois aí da barragem de Brumadinho e etc. Está tendo mais repercussão, porque são muitas barragens que há rompimentos e que atingem pessoas e ocasiona mortes e etc. E prejudica o meio ambiente também, né? Então, assim, são movimentos que buscam não só mudanças, mas que buscam também soluções para os problemas. Então, a gente viu aí, com a aula de hoje, que os movimentos sociais eles são essenciais para que as mudanças sociais aconteçam. Então, como vocês viram, a aula passada a gente falou de mudanças sociais, certo? E agora a gente está falando justamente dos movimentos sociais, como sendo um dos fatores assim, primordiais para que aconteçam essas mudanças, certo? Então, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre movimentos sociais. Segue para vocês a atividade sobre movimentos sociais e mudança social. São 5 questões baseadas em questões de vestibulares, SSA e de Enem, ok? Dentro desses assuntos, movimentos sociais e mudança social. O prazo para entrega, certo? É do dia 9, hoje, certo? Até o dia 12 de junho. Copie esse exercício no caderno, copiem, responda, tire foto e mande no meu PV pelo WhatsApp. Espero que todos estejam bem, meus amores, com saúde nas suas casas, se cuidem. Não vejo a hora de voltar à escola para estar junto a vocês. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau.